Seja muito bem-vinda, maravilhosa, a mais um vídeo. Aqui ajudo mulheres a montar o seu próprio estúdio de sobrancelhas e faturar 10 mil ao mês. Que bom que você está aqui hoje, pois hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para a sua organização pessoal e profissional. Estou muito feliz que você está aqui hoje, nessa quinta-feira, e o tema de hoje é tão importante porque a agenda para o seu negócio, além de otimizar o seu tempo, te auxilia muito a não cometer equívocos nos seus atendimentos e gerar problemas que podem custar o sucesso do seu estúdio de sobrancelhas. Entenda que ser organizada e ter um planejamento faz com que você tenha uma rotina mais saudável e tranquila no seu dia a dia. Então a agenda é importantíssima para nós que trabalhamos com atendimento. Saiba disso, maravilhosa. Antes de dar continuidade, queria dizer para você, se você não me segue ainda no canal do YouTube, já se inscreve lá. É o mesmo arroba aqui do Instagram, Josi Furtado Concept. É só se inscrever, clicar lá no sininho, que você vai ter muitos conteúdos para o sucesso do seu estúdio de sobrancelhas. Quero que você fature no mínimo aí 10 mil ao mês. Então, se inscreve lá no canal para você ficar de antena ligada aí em todos os vídeos que eu deixo lá para você. São feitos todos com muito amor e carinho, ok, maravilhosa? Para você que não me conhece ainda, eu vou me apresentar antes de dar continuidade no tema de hoje, ok? Meu nome é Josi Furtado, sou mineira, tenho 35 anos, moro no interior de Valinhos, no interior de São Paulo, na cidade de Valinhos. Sou casada com Leandro, mãe de pets, do Zeus e do Thor, e futura mamãe também. Ano que vem chega um bebê aqui nessa família, estou muito feliz também, compartilhei aqui no Instagram no domingo. E amo muito ser empreendedora da beleza, ser especialista no meu estúdio de sobrancelhas, especializada em sobrancelhas. Saiba que para mim é um prazer imenso compartilhar com você toda a minha bagagem, desde quando eu comecei a empreender até esse momento. Tenho muito ainda para aprender, mas o que eu já sei, eu quero compartilhar com você e que você entenda o quanto o seu sonho pode se tornar realidade, desde que você deixe eu pegar na sua mão e te mostrar o caminho, um caminho mais fácil, mais rápido, porque eu já passei por toda essa experiência, toda essa bagagem. Então eu sei, eu tenho propriedade para te dizer que eu sei um caminho para você montar o seu estúdio de sobrancelhas e faturar 10 mil ao mês. E todo esse conteúdo que eu venho trazer aqui para você, eu não estou te pedindo nada em troca, é tudo gratuito. Então, pegue tudo que eu vou passar aqui para você, utilize com muito carinho no seu estúdio de sobrancelhas. Para você que ainda não montou o seu estúdio e quer montar, ou para você que já tem o seu estúdio de sobrancelhas, mas está um pouco perdida, não sabe para onde ir, pega todo esse conteúdo que eu estou passando aqui para você e coloque em prática, que eu tenho certeza que você vai alcançar o seu sucesso. E eu quero estar junto com você, te aplaudindo e vendo o seu crescimento, ok? Maravilhosa. Então, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento da agenda do seu estúdio de sobrancelhas, ok? Imagina, pensa aí, imagina se a sua cliente chega para realizar um procedimento no seu estúdio de sobrancelhas, só que você esqueceu de anotar esse atendimento, e aí ela chega de surpresa para você, que na realidade é uma surpresa para ela não, porque ela chegou a agendar com você. Ou, por exemplo, você agenda 2 clientes no mesmo horário, ou você marca 2 compromissos no mesmo horário. Pensa, é uma dor de cabeça. Eu tenho certeza que você não quer passar por isso. Então, o vídeo de hoje é para te mostrar que você não precisa cometer esse erro.
A gente sabe que errar é humano, mas esses erros, eles podem atrapalhar, sim, no seu estúdio de sobrancelhas. Então, eu quero te mostrar como você ter uma agenda mais organizada. Tudo isso que eu falei aqui agora, eu já cometi esses erros no meu estúdio de sobrancelhas. E eu falo pra você que não é nem um pouco agradável. É chato, é desconfortável, você fica extremamente sem graça, mas por isso eu estou aqui hoje, para te mostrar o caminho, para você não cometer esses erros que podem parecer pequenos, mas eles fazem sim total diferença para o nome do seu estúdio, para o seu nome, para o seu atendimento. Então, saiba que ter uma agenda organizada, isso é ótimo, tanto para o seu profissional, quanto para o seu pessoal. Você deve sim ter uma agenda para os dois, se não for a mesma, pode ser separado. Mas, como eu falei, eu vou mostrar aqui para você hoje como você evitar essas falhas no seu estúdio de sobrancelhas. Então, existem vários pontos para que você evite essas falhas. Eu vou abordar sobre eles aqui hoje para você, na hora de você utilizar a sua agenda no seu estúdio de sobrancelhas e na sua vida pessoal também. Então, veja a seguir como eu faço, e se fizer sentido para você, e se você quer ter sucesso no seu estúdio de sobrancelhas, eu te convido a colocar em prática, maravilhosa, porque vai fazer total diferença para você. Bom, primeira coisa que você deve fazer é definir o seu tempo de trabalho. Eu queria compartilhar aqui com vocês a tela, mas eu não estou achando aqui no meu ao vivo aqui do Instagram como compartilhar na tela. Eu não sei se saiu esse ícone. Eu cheguei a testar aqui antes, mas não tá aparecendo. Eu preparei tudo aqui para mostrar para você. E eu acredito que eu vá ter que falar. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Vou até procurar aqui na tela. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Eu não sei o que aconteceu, mas não tá aparecendo mais. Se alguém souber até me dizer, que eu testei aqui, fiz um teste antes para que eu conseguisse realizar isso, mas não tá aparecendo aqui. Ó, compartilhar. Não é isso. Eu queria compartilhar a tela aqui com você, mas não tô achando essa tela aqui. Infelizmente, não sei se o Instagram mudou a forma. Até um tempo atrás, até uns 2 meses atrás, eu conseguia compartilhar a tela com você e agora não aparece mais. Bom, que pena, eu vou ter que falar tudo mesmo. Vou usar aqui os exemplos que eu havia feito para mostrar para vocês e uma pena, né? Mas vamos dar continuidade aqui no tema. Então, assim, ó, o que acontece? Todos os temas que eu vou falar, todos os tópicos que eu vou falar aqui, eles são extremamente importantes, ok? O primeiro deles que você precisa, antes de começar a montar a sua agenda de atendimento para os seus clientes, é definir o seu tempo de trabalho. Dá para pedir para participar, mas ela quem? Como se diz? Eu preparei aqui um slide para mostrar para você. Então, assim, esse slide eu gostaria de compartilhar aqui a tela. O meu eu apareceria pequenininho aqui, nesse cantinho aqui em cima, do lado direito, e o meu slide apareceria completo aqui na tela, mas não está aparecendo essa opção aqui pra mim. Sai, bicho. Ai, meu Deus, um bicho aqui em mim. Então, eu vou
vou fazer mesmo sem os slides, que pena, mas eu vou verificar porque que o Instagram não tá deixando aparecer mais esses slides. Era para aparecer aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, se tem algum lugar que eu não fui ainda. Não tem, gente, não está aparecendo essa opção aqui para mim, infelizmente. Bom, que pena. Então vamos continuar sem slides mesmo e eu tento explicar da melhor maneira possível sem os slides, ok? Vamos lá. Então o primeiro ponto é definir o seu tempo de trabalho. Antes de qualquer coisa, você precisa definir quantas horas você quer trabalhar por mês, semana, dia, você quer trabalhar. Ou se achar melhor, você define o faturamento mensal. Eu acho mais fácil por enquanto, ok? Até você, porque é importantíssimo você entender que isso aqui, a gente está usando esse exemplo para você definir a sua agenda. Mas você precisa, que no final vai aparecer o valor do seu procedimento, no exemplo que eu vou utilizar. O que você precisa entender também é que para você definir o valor que vai ser do procedimento no seu estúdio de sobrancelhas, você tem que colocar na ponta do lápis vários pontos. Custo de material. Então, isso aqui é um exemplo genérico que eu estou utilizando só para você definir a quantidade de clientes que você vai colocar na sua agenda por dia, ok? Então, para você definir lá na sua agenda, eu vou fazer 8 atendimentos por dia, 6 atendimentos por dia, amanhã sexta-feira eu não consigo porque eu tenho uma consulta médica, tá? Então, na sexta-feira eu vou fazer 4 atendimentos, mas eu vou ter que colocar mais atendimentos para o resto da semana para eu conseguir faturar o que eu realmente quero, ok? Então, queria até pegar um papel para mostrar para vocês, mas eu acho que não vai dar certo. Eu vou tentar explicar aqui. Fiquei triste por esse Instagram. Não tá funcionando, mas vamos lá. Então, um exemplo que eu vou falar aqui para você agora, que é um exemplo fácil de você utilizar para definir aí quantas horas você quer trabalhar, o faturamento, enfim. Bom, se eu quero faturar 10 mil ao mês no meu estúdio de sobrancelhas, o que eu vou ter que levar em consideração? Quantos dias na semana eu vou querer atender? Eu vou colocar aqui 6 dias na semana. Então, vamos supor que você vai trabalhar de segunda a sábado, ok? 6 dias, segunda a sábado. Vamos colocar também a média. O mês, ele tem 30 dias, ok? Essa média. Então, se você vai atender 6 dias na semana, então você vai atender em média por mês 25 dias, ok? Fazendo as contas. Então, vamos supor que você vai trabalhar apenas com design de sobrancelhas tradicional no seu estúdio, ok? Então, você vai pegar 10 mil, vai dividir por 25 dias, que você vai achar R$400 de faturamento diário. Você pega esses 400 e divide aí, como eu falei, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo uma conta genérica para você entender como você vai utilizar no seu estúdio. Não tô querendo dizer que você tem que fazer dessa forma. Você pode atender menos, você pode atender mais, ok? Então, R$400 seria o faturamento diário do seu estúdio de sobrancelhas. E aí você pega esses 400 e divide pela quantidade de atendimentos que você quer fazer naquele dia. Eu coloquei aqui 8 atendimentos. Então, o seu procedimento no seu estúdio de sobrancelhas, ele vai ser R$50, o seu design tradicional. Aqui eu tô colocando apenas com design tradicional para ficar mais fácil de você entender como você vai fazer essa continha. É uma conta básica
que você tem que colocar no papel, recapitulando. O que você precisa? Definir quantos dias você vai atender na semana, a quantidade de dias que tem um mês, quantos dias você vai atender naquele determinado mês e qual procedimento você vai trabalhar, ok? Então, fechou essa conta? Aqui você tem o quê? 8 atendimentos por dia. E vamos supor que aí você, no começo, você vai gastar mais ou menos de 45 minutos a 1 hora para fazer esse procedimento. Mas hoje, aqui no meu estúdio, o tempo para fazer um design de sobrancelhas é entre 30, no máximo 40 minutos. Dependendo da cliente, ela tem muito mais pelo, então demora um pouco mais. Mas é essa média, e aí você tem que tirar um tempo para você almoçar, o horário que você vai começar. Então, você define isso na sua agenda. Por que eu tô dando esse exemplo aqui? Para você poder realizar de forma prática e fácil o agendamento da semana, o agendamento do mês. Você precisa estipular que horas você vai começar, que horas você vai terminar, o meu horário de almoço, você precisa comer, para parar para um lanche da manhã, um lanche da tarde, é importantíssimo. Não adianta você só trabalhar, esquecer de comer 1 hora, você não aguenta, você desmaia no meio do atendimento. Então, é importante você definir, sim, quantas horas por dia você vai realizar o seu atendimento. Dessa forma, é uma forma prática para você definir. Mas lembre-se que você vai precisar também utilizar todos os custos que você tem no seu estúdio de sobrancelhas para realmente definir o investimento do procedimento que você tem no seu estúdio para a sua cliente. Não se esquece disso. Não é fazer chutar um valor, não. Você precisa pesquisar também a concorrência, quanto que tá um investimento para um design de sobrancelhas, se for só esse o seu foco no seu estúdio. Tudo precisa ser realizado, mas aqui é só mesmo a gente está falando da agenda, para você definir como você vai fazer na agenda do seu estúdio. E dessa forma você consegue aí agendar mais clientes num dia, que no outro você tem um compromisso. Enfim, dá para fazer isso tudo sim. Depende de você, você tem que ser organizada, você tem que ter disciplina, planejamento e organização na sua agenda, diária, semanal, enfim. Precisa, ok? Então, esse é o primeiro. O segundo é escolher uma forma de você realizar o agendamento do seu estúdio. Josi, ok? Tô falando de mim. Eu usei muito tempo a agenda de papel, que eu anotava, por experiência própria, ok? Eu tive muitos problemas com essa agenda, inclusive aqueles erros de marcar 2 clientes no mesmo horário ou esquecer de anotar, foi por conta da agenda de papel. Mas se você se dá bem com a agenda de papel e nunca teve problema, ok, está tudo bem. Não estou dizendo que ela é um problema, que ela é errado de usar. Não é isso. Não existe certo, não existe errado. O que existe é a plataforma que vai ficar boa para você, seja por escrito, seja online. Então, por muito tempo eu usei para mim. Tive problemas, então eu muito resistente em mudar, porque eu gostava de escrever. Eu consegui mudar e hoje eu utilizo uma plataforma online, é um aplicativo. Esse aplicativo, inclusive, eu utilizo ele para fazer os agendamentos das minhas clientes e também eu fecho a minha agenda quando eu tenho algo que seja pessoal. Assim, eu evito de ter problemas e evito de não agendar 2 clientes no mesmo horário, porque não vou conseguir fazer isso, certo? Primeiro que vai estar uma lá naquele horário. O sistema, ele automaticamente, ele já bloqueia, ele não me deixa agendar 2 clientes no mesmo horário. Segundo que vai ser difícil eu esquecer agendar, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É o próximo tema, próximo tópico.
Então fica muito mais fácil, prático. Inclusive a plataforma que eu uso é uma plataforma paga, mas você pode sim utilizar ela gratuitamente por um período. Eu não me recordo quanto tempo que foi, mas eu acredito que seja alguns dias. Se eu não me engano, acho que foi um mês, de 15 dias a um mês, eu não me recordo. Que você pode testar gratuitamente para ver se você vai se adaptar. Dentro dessa plataforma, o legal também, além do agendamento dos clientes, lá tem também os melhores clientes, data de aniversário. Eu já falei sobre isso aqui, como é importante você lembrar do seu cliente no dia do aniversário dele. Tem também resumo financeiro, quantos atendimentos eu fiz ao mês, quantas horas eu trabalhei, isso é muito legal. Então ele me dá todo um resumo e para mim é muito importante isso, porque é um gráfico e lá eu vou conseguir ver como foi o meu mês anterior, como está sendo o meu mês, o que está acontecendo agora, e como já tá os agendamentos do mês, do próximo mês, enfim. Eu gosto bastante. Mas se você quer optar por uma plataforma que não seja paga, eu sugiro para você também o Google Minha Agenda, certo? O que acontece só no Google é o seguinte: você não vai conseguir ter um cadastro dos seus clientes. Lá você vai fazer só apenas o agendamento dos seus clientes, dos seus compromissos. E aí você vai precisar utilizar isso ou manual ou uma outra plataforma, ou no computador, enfim, outro sistema. Aí você tem que verificar o que vale mais a pena para você. É importante você pesquisar, veja na internet, procura no Google também quais são os melhores aplicativos para agendamento no estúdio de sobrancelhas. O que eu tô passando aqui para você hoje pode ser que faça sentido. Inclusive o nome do aplicativo que eu utilizo se chama Minha Agenda. Se você procurar, eu queria mostrar aqui para você hoje, mas não tô conseguindo compartilhar. Se você pesquisar no Google, ou, por exemplo, voltou, você pode pesquisar, pode verificar outros aplicativos também para você utilizar. Essa plataforma dá para você utilizar tanto no celular quanto também no computador. Isso é uma forma prática e ajuda e facilita bastante. E como eu falei, você pode usar também a do Google, a agenda do Google, que é gratuita. Mas lembre-se, você vai precisar ter uma outra forma de ter o cadastro das suas clientes para que você entre em contato, enfim. Eu sugiro que você encontre um aplicativo, uma plataforma que te auxilie em tudo, que englobe tudo, principalmente se você for uma profissional solo, ou seja, que não tem quem te ajude. Essa plataforma ela facilita muito para o seu estúdio de sobrancelhas, ok? Então, é importante você ter uma plataforma, ou se você quer utilizar a agenda de papel, utilize, mas como eu falei, é importante que facilite para você. Quanto menos trabalho você tiver, quanto mais facilidade você tiver, melhor para você, para captar clientes, para trazer o cliente de volta para o seu estúdio, para trazer novos clientes, para você enviar para sua cliente um parabéns para ela, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, enfim, Feliz Dia das Mulheres, que tá tudo lá e você consegue utilizar de forma prática e rápida o envio da mensagem para essa cliente, ok? Bom, vamos para o próximo. O próximo que a gente vai falar aqui agora é agendamentos. Eu vou passar para você aqui agora algumas dicas que são muito, mas muito importantes e que eu sugiro você realizar após finalizar o atendimento da sua cliente. Eu falo isso por experiência própria. Tudo que eu passo aqui para você, maravilhosa, é que eu já passei. Eu já
senti na pele, principalmente quando a gente fala de problemas. Então, eu já passei por problemas que eu não quero que você passe, que é chato você, principalmente agendamento, você falhar nessa questão. Então, por exemplo, finalizou o atendimento da sua cliente, já pergunte para ela se ela quer agendar o próximo horário. Por quê? Se ela optar por agendar, você já faz esse agendamento na hora. Já pega o seu celular, já pega o seu computador, já faz o agendamento ali com ela no final. Não deixa para depois, porque você vai esquecer. E aí, para lembrar, vai ser difícil. A chance de você esquecer é gigantesca, principalmente quando você tem vários atendimentos, final do ano agora chegando, são muitos atendimentos, então faça junto com a cliente. Já envie para ela, naquele momento, as informações também para o próximo atendimento. Por quê? Se você fizer isso, o que vai acontecer? A chance da sua cliente não agendar outra coisa no mesmo horário que ela marcou o procedimento com você é pequena, porque você está enviando ali para ela, ela vai saber. Agora, quando você deixa para enviar muito em cima da hora, pode acontecer dela ter agendado outro procedimento ou outro compromisso junto, e aí vai ser um problema, ela vai ter que cancelar um dos dois, ok? Então, quando você for agendar para sua cliente um horário, separe 5 minutos a mais, né, sempre do atendimento da cliente, porque assim você consegue fazer isso tudo. Você vai perguntar para ela se ela quer agendar o horário dela, se sim. Você já pega se é agenda de papel, se é no computador, se é no celular, já marca para ela e já envia para ela o próximo horário dela. 5 minutos, você não vai gastar nem 5 minutos, mas coloca 5, que é melhor sobrar do que faltar, ok? Então é importantíssimo você realizar isso junto com a cliente. Não deixe para depois, porque a chance de você esquecer é muito grande. Outro ponto que eu até falei aqui agora, mas que é importante você avisar para sua cliente, é enviar para ela uma mensagem no WhatsApp. Você pode enviar essa mensagem para ela de 2 a 1 dia antes do atendimento, ou seja, 48 horas ou 24 horas antes do atendimento, porque dessa forma a chance dela esquecer também, que você vai mandar para ela no dia do agendamento que ela fizer com você, e você envia para ela 2 dias antes. Eu sugiro 2, tá? Mas você pode mandar 2 dias, 1 dia. Se você já conhece a sua cliente, é uma cliente que não te traz problemas em relação ao horário dela, pode mandar com 1 dia, não há problema algum. Mas se é uma cliente que te traz problemas porque é muito esquecida, porque sempre marca outro compromisso junto, manda antes. Se você achar melhor, manda até com mais dias, mas não esqueça de mandar. Porque se você não manda e ela nem lembra sequer que ela tem aquele horário com você, é outro problema. Porque aí a chance dela desmarcar com você é maior. E aí a gente entra num outro ponto, que é o próximo tópico que eu vou falar para você agora, que é sobre cobro ou não taxa antecipada para o agendamento, e depois o outro ponto é cancelamento em cima da hora. Primeiro eu vou falar dessa questão da taxa, tá? Bom, não é errado, para começar, cobrar essa taxa do cliente. Por quê? Porque é uma taxa que você está pedindo adiantado do cliente e que na hora do procedimento vai ser descontado, certo? Vamos lá, se o procedimento ele custa R$50 e você está pedindo R$25 antecipado para sua cliente, no dia do procedimento ela vai pagar só os R$25. Por que fazer isso? Eu faço no meu estúdio de sobrancelhas, ok? Tô dando um exemplo aqui, inclusive, que eu utilizo. Porque desta forma, você vai ter uma segurança maior na hora do seu atendimento, para que a cliente ela não cancele à toa. Às vezes pode acontecer da cliente não querer ir porque ela não tá afim.
E aí, se você não cobra, fica ruim para você cobrar depois. Então, ela entende quando você pede essa taxa antecipada que ela precisa ter o compromisso de ir, porque a gente está falando de dinheiro, é no bolso dela. Mas uma coisa importante, você tem que deixar muito bem claro para ela quais são as regras. Se ela vier a cancelar em cima da hora, que a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, deixe bem claro, porque assim, ó, eu já consultei, inclusive, a minha advogada, antes de fazer isso, de pedir a taxa, e ela disse que não há problema algum, que está dentro da lei, então eu posso sim, mas desde que eu seja muito transparente com a minha cliente. Então, dica para você, se você não quer ter problemas futuros, porque eu realmente tive no meu estúdio muitos problemas, muita dor de cabeça, principalmente no final do ano, que é uma época que para nós empreendedoras da beleza é uma época de um faturamento maior, e a pessoa às vezes querendo o horário, a outra marcou, e aí a que marcou cancelou, e a outra que queria o horário conseguiu em outro lugar, por exemplo, ou não quer mais. Então, imagina que situação chata. Então, é a reserva de horário, sim. Vários setores trabalham dessa forma. Então, por que você não pode trabalhar? Não tenha medo de conversar com seu cliente. É só você ser transparente com ele, com todas as regras, para que ele também não tenha surpresas e que ele não fique chateado. Então, seja muito transparente. E dica de ouro, não escreve, se você está conversando com a sua cliente no WhatsApp, manda um áudio, porque às vezes a forma que você escreve não é a mesma forma que ela entende. Ela pode levar por outro lado. Ou se for melhor, tá? É uma forma melhor, converse com a sua cliente pessoalmente em relação essa taxa antecipada de agendamento. Pessoalmente ainda fica mais claro e fácil de você conversar com a sua cliente. E é mais difícil dela interpretar de uma forma que não seja o que você está querendo passar para a sua cliente. Então, como eu falei, no meu estúdio melhorou 95% mais ou menos de cancelamentos, assim, quase não tem cancelamentos. Só que assim, o que acontece? É aquilo que eu falei pra você. É você conversar com a sua cliente. Aqui melhorou bastante. Eu acredito que se você vai montar o seu estúdio de sobrancelhas agora, já comece a trabalhar desta forma, com essa taxa de agendamento. Se você já tem o seu estúdio de sobrancelhas e não faz dessa forma, eu sugiro que você comece a fazer. Se você tem problemas aí no seu estúdio. Se você não tem, tá tudo bem, continua do jeito que tá. Mas eu tô passando aqui para você o que deu certo no meu estúdio de sobrancelhas em relação ao atendimento, ok? Um outro ponto também que eu quero falar, que é um assunto muito delicado na hora de falar sobre agendamentos, é cancelamento em cima da hora. É necessário que você tenha uma estratégia que não te prejudique. Então, pensa nisso, maravilhosa. Uma estratégia que não te prejudique se o cliente ele cancelar em cima da hora. Por isso que tem a taxa aqui no meu estúdio de sobrancelhas. Porque se a sua cliente cancela em cima da hora, como você vai conseguir agendar outro cliente no mesmo horário? É muito difícil, vai ser muito difícil isso acontecer. Então, eu sugiro que você cobre essa taxa de agendamento antecipada, explique muito bem para o seu cliente, seja transparente com ele, porque é praticamente impossível você conseguir agendar outro cliente no mesmo horário se ele cancela. Então, por exemplo, aí você vai precisar avaliar como você deve se portar quando isso acontecer. Por exemplo,
eu vou dar aqui, vou exemplificar para você o que aconteceu com uma cliente minha no meu estúdio de sobrancelhas, ok? Vamos lá. O cliente agendou um procedimento, isso é verídico, tá? Só não vou falar o procedimento e nem o nome da cliente, mas, por exemplo, a cliente, ela agendou comigo um horário para fazer um procedimento X. E aí, com algumas horas de antecedência, poucas horas, tá? Porque aqui no meu estúdio, o que acontece? Eu peço 24 horas de antecedência para a cliente me informar que ela não vai conseguir vir. Se for com menos de 24 horas e se for algo que eu vou falar no próximo ponto, que não tem justificativa, eu não devolvo aquela taxa que ela me pagou, porque vai ser para suprir o horário que eu não vou conseguir colocar ninguém, porque vai ser muito difícil, gente. 24 horas é muito difícil você colocar. É quase impossível. Então, por exemplo, essa cliente, eu mandei para ela a mensagem e aí o que aconteceu? Ela não me respondeu. Aí eu já fiquei preocupada. Eu fui e mandei uma outra mensagem para ela e ela havia esquecido do horário. Por conta da correria, ela não conseguiu me responder, tá? Eu comecei a dar um exemplo aqui, mas é o exemplo de baixo, tá? Do próximo tópico. Então, eu tô falando do exemplo de cima desse aqui, para você entender quando eu não devolvo a taxa. Então, a cliente, eu mandei a mensagem para ela com mais de 24 horas de antecedência, para que ela confirmasse o horário. E ela não me respondeu. E aí, eu mandei uma outra mensagem para ela preocupada, porque ela não havia me respondido. E aí, já estava com menos de 24 horas de antecedência, ela falou que esqueceu, que não conseguiria vir. Eu expliquei para ela que ela já sabia e nesse ponto eu não devolvi o dinheiro para ela. Por quê? Porque ela esqueceu, a falha não foi minha, certo? Eu mandei a mensagem para ela, como eu faço com todos os clientes, e ela não conseguiu vir, ok? Ela super entendeu, continua minha cliente, porque ela entendeu que foi uma falha dela e não minha, ponto. Agora eu vou falar de um outro exemplo para que você entenda também que toda regra ela pode haver uma exceção. Só que você tem que avaliar bem aí no seu estúdio de sobrancelhas. Pode ser que o que é certo para mim, o que serve, na realidade não existe certo ou errado, né? Aqui que a gente tá falando. O que serve para o meu estúdio de sobrancelhas, às vezes não é o ideal para você. Porém, o que eu estou te mostrando aqui é o que deu certo no meu estúdio de sobrancelhas e que eu acredito que vai dar certo para você sim. Porque se no meu deu, por que no seu não vai dar? Então, para toda regra, há exceções, sim. Então, como eu falei, quando a gente está falando de cancelamento, você precisa analisar por qual motivo a sua cliente ela está cancelando. Porque assim, pode acontecer, da mesma forma que eu falei do primeiro exemplo aqui, que a cliente ela esqueceu, foi uma falha dela, pode acontecer da cliente, você mandar mensagem para a cliente confirmar com você, e aí, com menos de 24 horas de antecedência, acontece algo que ela não estava esperando, né? Algo muito triste, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos, a gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer. A gente está suscetível a isso. Alguém da família vem a falecer ou a ficar muito doente, você tem que correr para o hospital com a pessoa, ou alguém sofreu um acidente da família, ou até mesmo a pessoa que tá vindo. Deus me livre e guarde, a gente não quer isso, tá? Mas eu tô usando esses exemplos aqui para você entender que aí são exemplos de imprevistos de força maior. E a pessoa, ela não tá esperando isso. E ela não teve culpa. Aí basta você decidir se você vai abrir uma exceção. Um exemplo que aconteceu com uma cliente minha. E eu me solidarizei com ela porque, poxa, eu me coloquei no lugar dela.
eu tenho 2 filhos de 4 patas e eu amo animal. E o cachorro dela começou a passar muito mal, que ela teve que sair correndo. Ela tinha confirmado comigo. Só que 4 horas antes do procedimento, ela precisou sair correndo para levar o petzinho dela para o veterinário. E ela não conseguiu vir. E o pet veio a falecer. Então, assim, uma situação chata que eu me solidarizei e remarquei para ela nesse momento sem cobrar a taxa, porque é algo que ela não tá esperando. Poxa, eu não sou uma pessoa também sem coração que vou falar, não quero nem saber, é taxa, pronto, acabou. Como eu falei, para toda regra pode haver uma exceção. Para mim, isso faz sentido aqui no meu estúdio de sobrancelhas, certo? Então, dessa forma, eu me solidarizei com a cliente e reagendei para ela o atendimento dela. Poxa, ela perdeu o pet dela, uma coisa que ela não queria, né? Ninguém quer isso. Principalmente quem tem pet sabe como a gente ama qualquer outra coisa nesse sentido que faz a gente, que entristece o coração da gente. Então, você precisa entender o que faz sentido para você no seu estúdio de sobrancelhas, o que entra na regra, o que não entra, mas não se esqueça de ser transparente com seu cliente, de ser ético e se colocar no lugar dele também, ok? A gente precisa ter também empatia com as pessoas. É um ponto muito importante. Então, se coloque no lugar do outro e entenda se você gostaria que fizesse isso com você, se fosse ao contrário, ok? Então, fica essa dica aí. E esses foram os pontos que eu queria abordar com você hoje para que você tenha uma agenda de sucesso no seu estúdio de sobrancelhas. É importante você sim gerenciar a sua agenda, e todos esses tópicos que eu abordei aqui com você hoje fazem sim total diferença e são importantíssimos para o seu estúdio de sobrancelhas. Então, maravilhosa, se você acha que isso faz sentido, depois assista esse conteúdo de novo, anota todos os pontos importantes para você, porque fizeram muita diferença aqui para mim, para o meu estúdio de sobrancelhas. Eu acredito que faça para você também. Coloque em prática. Cuidado com o atendimento, cuidado na hora da agenda, cuidado na hora de marcar. Procure um aplicativo que faça diferença para você. Olha, eu demorei tanto. Se eu soubesse o quanto um aplicativo ele faz diferença em relação a tempo, a planejamento do meu dia. Olha, eu tinha começado, no primeiro dia que eu abri meu estúdio de sobrancelhas, eu já tinha adquirido um aplicativo para facilitar a minha vida, o meu dia a dia. Ok, maravilhosa? Então, assim, são dicas para que acelerem os seus passos no seu estúdio de sobrancelhas, que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, eu tô te mostrando aqui o caminho. Olha que prático. Tô te facilitando um caminho incrível para você montar o seu estúdio de sobrancelhas, para você ter uma agenda alinhada, um planejamento do seu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal, ok? Bom, eu termino esse vídeo dizendo para você que se você ficou comigo aqui até agora, parabéns. Você faz parte dos 3% da população que não querem ficar no comodismo, que quer ser alguém diferenciado no mundo, no mercado, que quer ter sucesso no seu negócio. Você poderia estar agora, por exemplo, quinta-feira, num barzinho tomando uma cervejinha, no cinema. Você poderia estar dormindo, estar jantando com a família. Não, mas você está aqui comigo, aprendendo. Você está aqui adquirindo mais aprendizado para o seu estúdio de sobrancelhas, para colocar em prática. Então, parabéns. Fico muito orgulhosa por você estar aqui comigo até agora, ok? E não deixe
de seguir o estúdio, o meu canal no YouTube, Josi Furtado Concept, é o mesmo arroba aqui do Instagram. Se inscreve lá, já ativa o sininho, já clica lá, se inscreve, para que você receba conteúdos como esse, conteúdos de valor que vão agregar muito para o seu estúdio de sobrancelha. Se você quer faturar 10 mil ao mês, já se inscreve lá no canal, Josi Furtado Concept. Não deixe de curtir esse conteúdo e comentar se você gostou. E envie para aquela amiga que precisa muito ver esse vídeo sobre como organizar a agenda. E eu te espero no nosso próximo vídeo, maravilhosa, ó. Beijo, ótimo final de semana para você e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!